Meus amigos, está no ar o programa Rodrigo Betti na Opinião pela TV Correio da Manhã. Programa de estreia, vamos falar aqui sobre política, vamos fazer análise sobre a conjuntura nacional, conjuntura estadual, conjuntura aqui do nosso estado. Enfim, vamos falar um pouquinho de tudo, né, mas com foco na política e na análise do que nós podemos esperar desse ano de 2022. Quero agradecer muito meu amigo Cláudio Magnavita, que me convidou aqui para fazer esse programa. E no nosso programa de estreia, eu tenho a grata satisfação de contar aqui com o meu amigo Jackson Vasconcelos, que é uma das pessoas que eu compreendo como uma das maiores entendedores de política aqui do estado do Rio de Janeiro e nacional. Uma vasta experiência, tem um currículo enorme, coordenou muitas campanhas, já foi candidato, já sofreu sendo candidato, já sofreu sendo coordenador de campanha, trabalhou com uma infinidade de políticos do mais alto quilate, enfim, conhece um pouco de tudo e vai nos ajudar um pouco a tentar entender esse momento que a gente vive no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro. Jackson, muito obrigado pela sua presença. Enfim, queria que você começasse falando um pouquinho aí do que você está percebendo, primeiro, dessa eleição nacional, né? Terceira via existe? Não existe terceira via, mas eu primeiro quero te cumprimentar, cara. É muito bom estar com você aqui. Se alguém entende política, é mais Rodrigo do que eu. Betti conhece essa história e conhece como é que a política funciona. Quero agradecer também ao Magnavita por esse espaço que ele abre para a política. A política está precisando de espaço para que as pessoas conheçam como é que ela funciona, como é que ela trabalha. Essa história de terceira via não existe numa eleição polarizada, e toda eleição é polarizada no mundo todo. Pode existir um terceiro candidato, um quarto candidato. No Brasil, principalmente, com o quadro que a gente tem hoje, a chance de um candidato surgir com possibilidade competitiva seria tomar um dos dois, o lugar de um dos dois. Ou tomar o lugar do Lula, ou tomar o lugar do Bolsonaro. O Sérgio Moro tentou fazer isso, e vem tentando fazer, mas cometendo um erro clássico. Ele não sabe qual é o lado que ele quer ocupar. Então ele faz críticas duras ao Lula, que é um cara que ele prendeu, e faz críticas duras ao Bolsonaro, de quem ele foi ministro. Com isso, ele puxa para ele a rejeição dos dois. O lado que gosta do Lula rejeita ele, e o lado que gosta do Bolsonaro rejeita ele. Aí ele fica empastelado ali. Os outros nomes que no início da pandemia, Mandetta e outros que surgiram aí, não deram em lugar nenhum. Estão saindo candidatos nos seus estados e a eleição fica assim. Eu continuo achando, Rodrigo, que é uma eleição polarizada e ela vai assim até o final. A possibilidade de surgir novidade nisso é muito pequena, muito pequena. Eu também acho. Até porque interessa aos dois lados, né? Tanto interessa ao Jair Bolsonaro quanto ao Lula. Que a eleição continue assim. E todos os dois têm estratégia na cabeça. Todos os dois têm experiência de eleição. Eles não entram em armadilha. Você vê que o Lula, no primeiro momento, ele começou a bater no Moro e desistiu. Porque ele percebeu que batendo no Moro, ele faz o Moro crescer. Ele consegue trazer o Moro para dentro do quadro onde ele passa a ser importante. E aí ele se distancia. Bolsonaro fez a mesma coisa e se distanciou. Os dois tomaram a decisão seguinte: deixa o cara falar sozinho. Então ali são dois políticos tradicionais, vencedores de eleição, que não vão brincar num campo desse para surgir uma figura que não conhece como é que isso funciona. E que tem militância, né? Os dois, eles têm militância. Eles conseguiram, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, você pode acusá-los de qualquer coisa, mas são dois políticos que construíram militância, conseguem falar para essa militância. E mais do que isso, eu acho que, assim, você falou especificamente do Moro, e eu acho que, especificamente o Moro, para mim é uma grande decepção do ponto de vista político. Pode ter sido um grande jurista, um grande juiz, mas como político, na minha opinião, queimou na largada. Porque ele não defende nem o seu próprio legado, nem o que fez chegar até aqui, que é a Operação Lava Jato, ele defende com veemência. Você veja que não vou entrar aqui no mérito se o que o Supremo fez foi certo ou foi errado, mas o fato é que o Supremo exterminou, né, todas as sentenças que ele deu em relação ao Lula, e foram as sentenças mais importantes. Ele não teve a capacidade de defender o legado dele, nem o legado que foram justamente essas sentenças, né, que condenaram o Lula. Ele foi veemente na defesa, ou seja, ele é um político que não defende
o seu próprio patrimônio. E ele criou um problema, Rodrigo. Ele criou um problema sério. O seguinte, a gente está falando de uma população de 200 e tantos milhões de pessoas com 140 e tantos milhões de eleitores. A gente não está falando com uma bolha de 1 milhão de pessoas em rede. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Como é que essa população pensa? Vamos fazer um raciocínio aqui. O sujeito é juiz criminal, julga uma ação, várias ações, uma delas contra o ex-presidente da República, e prende o ex-presidente. Aí a população diz o seguinte: o presidente é ladrão, o presidente é um vagabundo, tem que ser preso e tem que ser condenado. Pouco tempo depois, esse juiz larga a toga e se transforma em ministro do candidato que ganha a eleição daquele que está preso. Então isso já fica uma dúvida na cabeça das pessoas. Vem cá, isso aqui está me parecendo armação. Esse cara fez isso para ajudar o candidato dele. Passo seguinte, o Supremo vem e anula todas as ações. Isso chega na cabeça da população o seguinte: isso foi uma grande armação. Esse juiz Sérgio Moro é um grande armador. Ele queria entrar na política e fez isso, e prendeu o meu presidente. Então eu diria o seguinte: se o Lula hoje está grande parte disso, boa parte disso, ele deve ao juiz Sérgio Moro. Sim. Pela incompetência que ele teve de trabalhar a imagem dele. Então ele hoje passa para a população uma certidão de absolvição do Lula. Foi isso que ele fez. E ele, como não tem noção disso, ele continua insistindo numa candidatura. Tanto mais ele se expõe, mais os 140 milhões de pessoas ficam pensando o seguinte: esse cara é um oportunista. Sim. Tá certo? Então, eu acho que o grande problema com o Moro foi que ele resolveu a vida do Lula. O Lula hoje estaria numa posição muito mais enfraquecida não fosse o Moro. Por outro lado, o Bolsonaro estaria muito mais enfraquecido não fosse o Moro. Por quê? Porque o Moro foi ministro da Justiça, de Segurança, e brigou porque o presidente da República queria nomear o chefe da Polícia Federal. Vamos para os 40 milhões, 140 milhões de pessoas? Como é que o brasileiro, lá do Nordeste, do interior, Centro-Oeste, vai entender que o presidente que ele elegeu não pode nomear um cara na Polícia Federal? É inacreditável. Ele não consegue entender isso. E aí o presidente da República ainda vem e diz o seguinte: todos os caras que o Moro nomeou eram amiguinhos dele em Curitiba. Então, se alguém fez com que essa polarização fosse maior hoje e mais forte, chama-se Sérgio Moro, no meu entendimento. Não, eu não tenho dúvida disso. Acho que ele conseguiu muito sucesso do ponto de vista de construção de imagem como juiz, Isso, mas como político foi um desastre. Né? Esse jogo, aliás, a gente tem tido experiências muito ruins, né, na política brasileira. Eu acho que a população já percebeu isso. Na eleição passada de prefeitos, nós já vimos que os nomes, né, que disputaram a eleição para valer foram os nomes mais tradicionais, né? Essa questão de outsider, de não sei o quê. Isso é tudo muito bacana, mas a política é feita para ser feita por políticos. Não, estou sendo redundante, mas é a verdade. Porque a gente vê que o estrago que faz um sujeito que entra para dar canelada é muito grande. Te dou exemplo no nosso estado do Rio. Um outsider entrou, mas quem governa é o político tradicional. Sim. É que tomou o lugar dele. Quem tomou o lugar do Witzel foi o governador atual. E eu digo tomou, não foi por golpe, por nada disso, se fosse também, pouco importa por raciocínio, para análise. Mas quem conseguiu estabilizar a situação. Quem conseguiu estabilizar foi o político. Que conversou Sim. com a Assembleia, que acertou o jogo, que botou a bola no chão e fez o gol. Tá Sim. certo? Política é para político. Rodrigo, uma coisa que me irrita muito é o outsider, porque ele nunca quer ser candidato a vereador, ele nunca quer ser candidato a deputado, ele quer ser candidato a governador e presidente da República. Não, e outra coisa que é fantástica é que o sujeito entra para a política, e eu estou falando com muita tranquilidade que eu não sou candidato a nada, você também não é, nós já fomos, né? Já tive vários cargos, você também, então a gente pode falar aqui com muita tranquilidade que ninguém aqui está defendendo o seu quinhão, né? Mas o fato é que você tem uma série de candidatos que entram para a política para negar a política. Né? Então tem um caso clássico aqui, a gente vai falar do Estado já, mas nós temos um candidato a governador que passa o tempo inteiro fazendo o papel de demonizar a classe política.
É óbvio que chega na hora de uma campanha majoritária, a classe política o demoniza também. Claro. Tá? Então, enfim, eu acho que essa questão nacional, ela pior, já tem essa visão há algum tempo já, ela está polarizada, eu acho que não vai sair disso. Acho, também já há algum tempo, que a eleição vai ser muito dura. Duríssimo. Não acho que vai ser esse passeio Lula. Não, nenhum dos dois. Eu acho que esses institutos de pesquisa estão errando muito na calibragem e não acho que seja, não tem essa tese conspiratória, todos os institutos estão botando Lula na frente, muitos pontos, por conta de uma armação nacional. Eu acho que os institutos de pesquisa, em virtude, o último censo demográfico que nós fizemos no Brasil foi em 2010, eu acho que as pesquisas estão muito descalibradas. Na amostragem, principalmente. Exatamente. E eu acho que isso tem criado algumas distorções no resultado que vem. Né? Eu tenho tido acesso a algumas pesquisas regionais, comparo com os resultados nacionais e a distorção é muito grande. Então, assim, eu acho que a eleição vai ser muito dura. Acho que, na minha opinião, o Lula tem um favoritismo, porque a classe mais pobre que vota com bolso, e não é só no Brasil que isso acontece, o mundo inteiro a eleição presidencial é decidida na economia. O resto é tudo bobagem, não sei o que, o cara falou não sei o que lá, o cara é a favor da ditadura, o cara é isso, o cara é aquilo. Isso é tudo bobagem. O que decide a não ser em casos muito específicos, mas via de regra, o que decide uma eleição é a economia. E a classe mais pobre, ela não entende, teve uma pandemia, agora tem uma guerra na Ucrânia. O fato é que ele tem uma memória que lá atrás no governo Lula ele se alimentava melhor do que ele se alimenta hoje. Ele tem essa memória do passado. Eu vou te dar um exemplo, você está falando que isso é no mundo todo. Vamos dar o exemplo do país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos. Nós tivemos duas situações históricas nos Estados Unidos. Né? Uma foi do Nixon. Aí houve aquele caso do Watergate, quem quiser pesquisa aí no Google, vai lá e acha isso. E ele foi levado à renúncia. E ele foi levado à renúncia porque ele mentiu. E aquilo era extremamente grave, o presidente dos Estados Unidos mentir. Mas quando você olha para a economia de Nixon, era fila no posto de gasolina, era falta de combustível, era falta de ar-condicionado. Os Estados Unidos não pode viver sem isso. Então era uma crise econômica e ele caiu. Vamos voar no tempo e vamos chegar à época do Bill Clinton. Bill Clinton mentiu para a sociedade. Cometeu o mesmo crime do Nixon, mas permaneceu. E foi reeleito com uma larga margem na frente. A economia estava explodindo nos Estados Unidos. A economia é fundamental. Por isso o desespero do Jair Bolsonaro e o desespero do Trump quando surgiu a pandemia. Porque os dois estavam navegando, estavam voando em céu de brigadeiro. Na cabeça do Bolsonaro, a economia explodia em pouco tempo, ia embora, e a reeleição dele era um passeio. Aí ele deu um tiro no partido, deu um tiro no outro, mandou pro alto. Aí veio a pandemia, irmão. Veio a pandemia, ele ficou louco. Ele e o Trump ficaram loucos. Porque, cara, sem economia não dá para ir. Tanto é verdade que hoje o Bolsonaro está na posição que está em pesquisa e o Trump findou perdendo a eleição, foi pela economia, confirmando o que você está dizendo. Exatamente. Enfim, eu acho que essa eleição ela vai ser muito disputada entre esses dois candidatos. Acho que vai ser uma eleição muito apertada. Não acho que vai ser esse passeio que alguns estão preconizando. Não vai mesmo. Acho que há algum erro metodológico. Os números, na minha opinião, são bem mais estreitos. Pode dar um, pode dar outro. Também acho. Vai depender muito como vão conduzir as campanhas e um pouco também dos palanques estaduais. Acho que o PT botou um pouquinho de salto alto nos últimos tempos, por conta dessa distância, né, do Lula em relação ao Bolsonaro, e veio cometendo alguns erros. Por exemplo, o Lula começou a radicalizar no discurso, né, isso eu acho que começou a afastar um pouco o eleitor médio. Que sempre teve medo desse discurso. O Lula está esquecendo isso. Ele perdeu para o Collor por conta desse discurso. E ele ganhou a presidência da República porque ele mudou o discurso. Então, uma coisa que o Lula devia prestar atenção é que, embora a direita esteja ocupada, a esquerda não vai levá-lo. Porque a esquerda no Brasil ainda bota muito medo. Ainda mais quando você tem uma guerra onde tem um russo
destruindo um outro país. A nossa memória histórica é a memória do comunismo. Sim. Então, esse comunismo é que derrotou Lula. As 2 vezes derrotou ele. Então, mas aí eu acho que é um erro de estratégia. A gente só vai saber se funcionou ou não. Quem trabalha com estratégia, você é um bom estrategista, sabe disso, só vai saber se funcionou ou não no dia da eleição. Mas uma coisa você está correto, é apertadíssimo, irmão. É jogo para quase empate. Né? Eu acho. Outra coisa que eu acho que o PT errou, mas aí, enfim, quem sou eu? Eles devem ter feito muita pesquisa para chegar a essa conclusão. A gente imagina, né? Mas eu acho que essa soma do Alckmin com Lula, ela me lembra um pouco a soma que teve aqui em 2012. Eu estava na época ajudando o Eduardo Paes. Eu lembro que em 2012, quando o Rodrigo Maia juntou com a Clarissa Garotinho na mesma chapa, e muitos, tanto o César Maia e o Garotinho, achavam que isso ia tornar a campanha competitiva, na verdade o que fez ali é uma soma de rejeição. Porque o eleitor do César Maia rejeitava muito o Garotinho, e o eleitor do Garotinho rejeitava muito o César Maia por conta do histórico de briga dos dois. Eu não sei até que ponto essa ida do Alckmin para ser vice do Lula vai trazer esse eleitor médio. Porque esse eleitor médio, ele tem uma visão de 4 anos atrás, o Alckmin descendo a lenha no Lula. Eu não sei se essa combinação, se isso vai dar liga. Eu, na minha opinião, eu achei um equívoco, mas... enfim. O Lula está jogando muito na estadual. Ele, quando tira o Alckmin de São Paulo, ele praticamente decide a eleição do Haddad. Quando você olha as pesquisas, você vê que quando você tira o Alckmin, o Haddad vai embora. Então, eu acredito que o Lula, os estrategistas dele, estejam trabalhando com essa hipótese. Assim, eu perco imagem nacional, mas eu boto o pé em São Paulo. Se eu tiver um pé em São Paulo muito forte, eu consigo ter uma boa arrancada com São Paulo e Nordeste. Eu acredito, eu não estou lá avaliando isso, eu acredito que o caminho tenha sido esse. Agora, você tem razão, um equívoco de imagem enorme, como foi feito no Rio de Janeiro, com Rodrigo e Clarissa, que até hoje se odeiam, porque é um casal que não deu certo. E ali não dava certo. Pô, o eleitor do Rio de Janeiro, a vida inteira, viu o César Maia esculhambando o Garotinho. César Maia perdeu a eleição porque não foi o debate com o Garotinho. Aí depois de ver os 2 filhos juntos, isso não é... aquilo ali não deu liga, não. E eu acho que essa... Mas essa história justamente de você se predispor a perder imagem nacional para tentar fazer um palanque em São Paulo para um candidato do PT, por aí já passa um pouco essa análise que nós estamos fazendo aqui, de que o PT está de sapato alto. Juntou, colocou um salto altinho em função do que as pesquisas têm dito, que eu não considero que seja a realidade do jogo. Acho que a realidade é um pouco mais estreita. Tá? Assim, em que pese também não corroboro dessa opinião, até de muitos bolsonaristas, que as pesquisas são todas forjadas, você vai no Twitter, você vai no Facebook, você vai no Instagram, só dá Bolsonaro. Esse público mais pobre, que na sua maioria está votando no Lula, esse público mais pobre não fica no Twitter, esse público mais pobre está pensando como é que vai fazer para comprar alguma coisa para o jantar. Como é que vai fazer para andar de BRT, irmão? Exatamente, que está difícil de chegar no trabalho, né? Quanto mais voltar do trabalho. Enfim, então assim, eu acho que há um certo salto alto, e eu acho que isso pode beneficiar muito a campanha do Bolsonaro lá na frente. Eu acho que vai ser explorado ao máximo essa, digamos assim, essa dicotomia, né, do vice hoje do Lula, Geraldo Alckmin, e do candidato a presidente há 4 anos atrás, Geraldo Alckmin. Acho que isso vai ser explorado enfim, a gente aprende custo, né? Nós dois aprendemos muito com campanha, né? E campanha tem um segredo. Quanto menos você explicar, melhor. Sim. Aí você sai numa campanha para presidente, que aonde você for, você vai ter que explicar o vice, é complicado. O Lula já passou isso com o Bisol. Por isso que eu acho que quem faz estratégia, quem faz campanha, precisa entender um pouco da história. Ele fez isso com o Bisol, que era baita de um candidato a vice, criou um problemão e teve que substituir. Não teve jeito. A questão hoje é, o Lula, aonde for com o Alckmin a tiracola, ele vai perder 10 minutos de uma entrevista de 20 explicando. Então é um erro enorme. Não vai conseguir falar de campanha, não vai conseguir falar de alimento, não vai conseguir falar de preço do gás, enquanto não explicar por que o Alckmin está na pasta. Né?
E aí eu digo mais, quer dizer, o Alckmin, eu não conheço ninguém e não conheço mesmo por proximidade, ninguém que diga assim, agora eu vou votar no Lula porque ele tem o Alckmin. Não existe isso. Então, ele não agrega nada. Por isso é que eu acho que a estratégia dele é São Paulo. É resolver São Paulo, porque ele acha que a nível nacional o resto ele dá conta. É o sapato alto. Os dois únicos políticos hoje, a nível nacional, que tem militância, são o Lula e o Bolsonaro. O resto não tem militância. O resto tem uma fraçãozinha aqui, outra ali, tem um simpatizante. Não é aquele cara que vai pra rua para defender, que perde tempo na internet contestando quem dá opinião contrária. Quer dizer, esses caras não têm militância. E o que transfere voto é você ter militância. Então a gente vê claramente em pesquisa. Você bota o candidato do Bolsonaro, em qualquer lugar o cara aparece aí com 15%, 12%, 13%, o Tarcísio 16%. em São Paulo. A pesquisa lá mostra Tarcísio sozinho, 5%. Tarcísio Bolsonaro, 15%. Basta botar o sobrenome do cara. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele além de ter militância, ele tem uma militância cruel, que é a torcida. Os caras são torcedores. É igual o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. O time perde 4-0, ladrão é o juiz. Não é um jogador. Tem que trocar o técnico, mas o ídolo não. Sim. Tem que mudar o presidente do clube, mas o ídolo não. É assim, com o Bolsonaro, o que ele fizer, o que ele falar, esses 25 dele, mata e morre por ele, irmão. Não muda nada. É time de torcida. Né? E quem está fazendo campanha do outro lado parece que não está entendendo muito esse jogo. Né? Sim. Bom, vamos aqui para o plano estadual, Jackson. Vamos falar um pouquinho do plano estadual. Nós tivemos em 2018 a eleição que nós estamos falando de um completo outsider, um juiz também, que largou a toga, resolveu se candidatar. Esse juiz ele teve uma aderência muito grande à militância bolsonarista no reta final da campanha e foi um fenômeno eleitoral que saiu em uma semana de 3%, 4% para 40% e ganhou a eleição. No final do segundo turno, derrotando o político que era o favorito naquela eleição, que era o Eduardo Paes, que tinha uma ampla coligação, tinha saído da prefeitura com sapato alto, sapato alto, mas com índice de aprovação grande. Enfim, todos davam conta que o Eduardo seria o governador em 2018. Era como se fosse uma coisa já... como se fosse uma história já contada. E, de fato, o que aconteceu foi o Witzel ganhar a eleição. E como nós estamos falando aqui, política e andar de bicicleta, você não aprende depois de velho. Né? Então, acabou que o Witzel foi perdendo apoio, criando problema com a Assembleia, criando problema com o próprio Bolsonaro, com quem basicamente ele se elegeu nessa onda bolsonarista da época, perdeu os apoios todos que tinha, né? Houve um escândalo de corrupção no governo dele e ele acabou sendo empichado e deu lugar ao vice, ao Cláudio Castro, que, como você disse, é um cara que tem origem na política, né? Foi assessor muito tempo de vários políticos, era um vereador de mandato, assumiu o governo, foi se ajeitar com o Bolsonaro, que o Witzel tinha implodido as pontes do Estado com o Bolsonaro, foi se ajeitar com a Assembleia, né? Teve capacidade de governar, conseguiu fazer a concessão do saneamento, que trouxe muito recurso para o Estado, para os municípios, e agora vai disputar uma reeleição, ao que parece, por enquanto. O Rio está difícil, porque, ao contrário do Plano Nacional, o Rio a gente tem os candidatos, você não sabe quem vai até o final, se muda no meio do caminho, enfim, tem um grau de incerteza ainda grande. Mas o que está colocado hoje aí é o Cláudio Castro, governador candidato à reeleição, o Marcelo Freixo, que nas pesquisas hoje lidera, é um nome mais conhecido, né? Apoiado pelo Lula até o momento, o Felipe Santa Cruz, candidato do Eduardo Paes, e o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, candidato do PDT, do Ciro Gomes, mas também está flertando lá com o Lula. Enfim, tem esses 4 candidatos. Você acha que essa eleição é um passeio para o governador Cláudio Castro? Até agora, sim. Né? Como até 15 dias antes foi por Eduardo Paes. E nós trabalhamos com política, a gente mexe com o ser humano. O ser humano, ele toma decisões impressionantes, todos nós, surpreendentes.
Você às vezes está indo para um caminho, você resolve, alguma informação surge no teu caminho que você pega um outro rumo. Por isso que o Instituto de Pesquisa diz que erra, né? E erra por quê? Porque exatamente por isso. O eleitor, ele decide na hora e naquele momento em razão das informações que ele tem. Você pega lá no Wikipedia, estão lá todas as pesquisas de 2018 no Rio de Janeiro. 15 dias antes, o juiz tinha 1%. Ele pulou de 1 para 16, 16 para 40 e foi embora. Ganhou a eleição. Primeira coisa, eleição nenhuma está decidida antes do eleitor falar. Esse é um grande erro que a equipe do Cláudio está cometendo também. E aí eu digo muito à vontade. Por quê? Porque a visão que eles têm é de que a eleição está decidida. Ela não está decidida. Ela depende do eleitor no dia. Ele hoje é o que tem mais vantagem. Cláudio hoje é o cara que caminha com mais tranquilidade nesse mar bravio da política do Rio de Janeiro. Eu não vejo Marcelo Freixo com posição de entrar em embaixada, interior, então isso está dando uma certa vantagem. Para onde vai Eduardo Paes? Essa é a minha grande questão. Esse negócio do Felipe Santa Cruz é para valer ou não é para valer? Porque o Eduardo não ia entrar nisso, né, com a experiência que ele tem, para chegar no final lá o Felipe Santa Cruz com 2%, 3%. Também acho. Ele deve botar a máquina pesada dele em cima do candidato dele. Ele não é bobo, porque ele trouxe para dentro do jogo o PDT. E se a gente olhar para a história do estado do Rio de Janeiro, você vai ver que Brizola está presente nela desde 82. De 82 para cá, Rio de Janeiro, estado e capital, é Brizola. Nós tivemos ali uma variação com o Sérgio Cabral, mas que foi eleito pelo garotinho, pela Rosinha. Ele foi empurrado ali, depois tentou ter vida própria. Mas você vê claramente, o que o Eduardo faz? O Eduardo traz o PDT para dentro do jogo, deve formar uma chapa ali com o Rodrigo Neves, candidato ao Senado, ou a vice, quem sabe. E aí o jogo começa a mudar. Se o Eduardo for para dentro de fato da eleição do Felipe Santa Cruz, vai tremer o alicerce da candidatura do Cláudio. Se por outro lado o PT se convencer, como está se convencendo em São Paulo, que precisa resolver o Rio, porque veja bem, se o Lula mexe em São Paulo com o Alckmin para resolver São Paulo, e se ele resolver mexer aqui? Evidentemente ele não vai partir com um candidato PSB, independente de seu Freixo. Ele pode arrancar do colete de volta o André Siciliano. Então, veja só, o céu de brigadeiro do Cláudio hoje pode virar uma tempestade enorme pela frente. Será que a equipe dele está preparada para essa tempestade? Ele está ajustando os aparelhos do avião para isso? Eu estou vendo essa coisa lá na frente. Você pode ter, de um lado, uma candidatura do PT muito forte no André Siciliano, e você pode ter, do outro lado, o Eduardo Paes com muito interesse em tumultuar a vida do Cláudio e com muita chance de fazer um acordo com Lula no segundo turno. Então é complicado o jogo para o Cláudio. Tomara que ele esteja vendo isso, né? As informações que a gente tem são que o Eduardo busca tentar viabilizar o seu candidato, né? Assim, eu não sei até que ponto isso vai acontecer. Em que pese o prefeito do Rio, seja quem for, é sempre um player muito importante em qualquer eleição, diferente talvez de todos os outros estados do Brasil. Muito diferente. A prefeitura do Rio, ela responde por quase metade do eleitorado, quase 40% do eleitorado. Você tem uma máquina muito forte. Isso aqui era o antigo estado da Guanabara. Então você tem o prefeito da capital é uma figura política muito importante. Com um raio de ação em cima da região metropolitana brutal. Sem dúvida nenhuma. Agora, também por outro lado, o Eduardo não é candidato. Transferir voto não é uma coisa simples, a gente acabou de falar nisso. Ele não tem militância. O Eduardo não é um político de militância, né? Ele sempre trabalhou a sua própria imagem pessoal, né? E sempre foi assim, digamos assim, muito hábil em se posicionar do lado certo. O Eduardo não tem nenhuma preocupação com ideologia, né? Ele é extremamente pragmático. Se ele precisa ser da esquerda, ele é da esquerda, se precisa ser da direita, enfim, ele vai se posicionando aonde é mais conveniente para ele. Da conveniência. Sim, mas ele não é candidato nessa eleição. Transferir voto não é uma coisa simples. Você pegar um mero desconhecido, como Felipe Santa Cruz, em que pese, eu acho que ele tem as suas
virtudes pessoais, é um cara muito preparado, enfim, foi presidente da OAB, tem uma eloquência muito boa, fala muito bem. Mas você pegar um candidato completamente desconhecido, né, num estado como o Rio de Janeiro, e torná-lo competitivo a ponto de ir para o segundo turno, é um fenômeno que aconteceu na eleição passada com o Witzel, que, na minha opinião, dificilmente se repetirá. Até porque o Witzel usou justamente essa militância bolsonarista que rapidamente o tornou conhecido. Eu tenho uma mania assim de uma semana antes da eleição, ficar andando de táxi, Uber, para você poder ir ouvindo as pessoas. E o Uber, o taxista, ele tem muito o sentimento das conversas que ele ouve ali do passageiro, né? E era um negócio impressionante, as pessoas não sabiam o nome do Witzel. Eu ouvia o Etzel, Pretzel, as pessoas não sabiam nem o nome de quem iam votar. Deixa eu te contar um fato sobre isso. Eu estava no metrô, tinha um casal do meu lado, um casal de senhores, nessa época eu estava em cima da eleição. E a dona estava brigando com o marido porque disse o seguinte: você não pode votar em vice, você tem que votar no candidato. Você disse: não, mas eu vou votar no vice. Vice é candidato, mas não é vice é candidato. E aquilo me tornou curioso. Aí eu falei com o cara: ela tem razão, moço, você não pode votar no vice. Mas eu vou votar no vice porque o vice é candidato e é juiz, cara. Esse cara vai... Aí, rapaz, assim, então não é vice, amigo, é Witzel. Porque todo mundo chamava o cara de tudo. Quanto é nome, menos Witzel. Menos Witzel. Mas era muito impressionante. Mas esse fenômeno, que eu voltei lá atrás para mostrar que eu acho que dificilmente esse fenômeno vai se repetir. E o Eduardo, por sua vez, ele tem que começar a montar o jogo dele, da reeleição dele em 2024, agora em 2022. Isso mesmo. Assim, na direita, ele não vai ter espaço em 2024. Ele já se posicionou como um antagonista do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro ganhando ou perdendo vai ser um movimento que vai permanecer. Essa direita que foi construída pelo Bolsonaro, ela vai permanecer em 2024. Mas seja ela com que candidato for, esse eleitor ele vai buscar alguém para eleger em 2024, que não será o Eduardo Paes. Então, na minha opinião, se o Eduardo em 2022 não construir alguma aliança com a esquerda para caminhar com ele em 2024, ele vai ter problemas para sua reeleição em 2024, que ele vai ficar, como é o caso, fazer aqui uma analogia do Sérgio Moro, ele vai ficar espremido entre o eleitor petista e o eleitor bolsonarista. Ele vai ficar espremido ali no meio, né, tendo que regimentar esse voto, digamos assim, que do nem Bolsonaro, nem Lula, assim, num espectro muito amplo, o que é muito difícil para um candidato que também tem uma alta taxa de rejeição como ele. Então, assim, eu acho que ele vai, em algum momento, eu acho que ele está jogando aí, por enquanto, ele está botando ficha na mesa, mas ele está blefando muito. Eu acho que em algum momento ele vai buscar um acordo aí com o PT para a disputa da eleição. Por isso que eu vejo. Eu acredito que o jogo Felipe Santa Cruz é mais para levar o PT para o segundo turno do que para levar o Felipe. Eu estou vendo por esse leque, porque primeiro Felipe Santa Cruz e nada é a mesma coisa. Mas Felipe Santa Cruz com prefeitura já é alguma coisa. Felipe Santa Cruz com apoio do PDT e do prefeito mais bem avaliado de Niterói é outra coisa. Então você começa a empurrar uma eleição para o segundo turno, que hoje o pessoal do Cláudio acha que pode ganhar no primeiro, pode caminhar para o segundo turno onde não vai estar o Felipe, mas pode estar um André Siciliano. Porque aí a tua colocação perfeita é, se o Freixo hoje é um candidato ruim, para a prefeitura em 24 é um candidato ótimo. Sim. Disparado, né? Com muita chance. Veja o que aconteceu em São Paulo com Boulos. Então, eu acho que se o Eduardo... Tudo isso a gente está imaginando que o Eduardo seja inteligente. E o Eduardo está desesperado para tirá-lo do jogo. Ele não fez aquele bombardeio em cima do Freixo para inviabilizar o Freixo candidato. Ele fez esse... para inviabilizar a candidatura do Freixo. Ele fez esse bombardeio para inviabilizar o Freixo como candidato. Isso mesmo. Porque se o Freixo for derrotado nessa eleição num segundo turno contra o Cláudio, ele passa a ser um player importantíssimo em 2024. Ele não quer essa sombra do lado dele. Até porque o Freixo transita aonde ele transita hoje. Transita bem no meio dos jornalistas, né? Ele tem
Ele tem muito uma... melhor que Eduardo. Sim. Eduardo é máquina. Sim. A Globo bate palma pro Eduardo pela máquina. Sim. E pelo Freixo eles têm um lugarzinho carinho, no coração. Carinho ali é máquina, sem máquina, coisa alguma, né? Então por isso que eu acho que o Eduardo deve estar tentando tumultuar a eleição do Cláudio. Eu acho que é muito isso. E fechar um acordo da esquerda. Porque se a esquerda vai com o André Siciliano para o segundo turno com o Cláudio, é complicado. Aí o Eduardo achou o caminho dele. Se a esquerda mantiver o Freixo, o Eduardo errou muito. Né? Só que esse desenho do Felipe Santa Cruz eu vejo agregado a uma máquina da prefeitura e ao PDT. Isso me parece inteligente, esse jogo. Não sei quem está orientando o Eduardo, se acabou, porque o Eduardo nunca foi estrategista, né? O Eduardo sempre foi um cara de maquinar as coisas em curto prazo. Mas o jogo no longo prazo está bem jogado. Sim. Bem jogado. Sim. E essa possibilidade, quer dizer, isso é uma outra possibilidade que volta e me aparece aí, agora o governador foi a Nova York, o Pedro Paulo foi junto com ele, essa possibilidade do Eduardo indicar o vice do Cláudio numa composição aí que, enfim, seria uma composição, assim, mistura meio de jacaré com avestruz, mas... Enfim, mas uma coisa que até teria discurso para isso. Você pode dizer, eu me entendo muito bem com o governador do Rio, mas o presidente da República é um cara que eu não entende nada de Brasil. Enfim, ele faria o discurso que ele... Para inventar discurso para isso, para ele não seria problema. Mas o fato concreto é que o governador foi a Nova York e junto com ele foi o deputado federal Pedro Paulo, que é a pessoa de maior confiança do atual prefeito do Rio. É o único, né? Eduardo é a única pessoa Paes. em que ele confia. E você vê alguma possibilidade nessa... Eu acho difícil, Rodrigo. Muito embora eles podem até querer, né? Mas o Cláudio precisa estar muito consciente de como é que é ter um governo onde Eduardo Paes é o governador. Porque se ele bota o Pedro Paulo de vice, ele desaparece se ele ganha a eleição. Porque, francamente, o Eduardo vai ocupar. O Eduardo hoje já tem a agenda do Rio de Janeiro. Ele já consegue preencher todos os espaços. O Cláudio fica espremido no interior. Você pode ver que a campanha do Cláudio está toda espremida no interior e na Baixada. Você não vê o Cláudio no Rio. O Cláudio não existe no Rio de Janeiro. E aí, se o Eduardo consegue fincar no gabinete de vice-governador Pedro Paulo, o Cláudio não terá governo. Mas aí é uma decisão deles, né? Eu acho possível essa composição? Acho possível. Tratando de Eduardo, tudo é possível. Sim. Né? A questão é como é que ele faz na prefeitura seguinte. Porque na minha cabeça, o desenho ali é o desenho de ter o Pedro Paulo na vice. Mas na vice do Eduardo. Eu acho que esse é o desenho do Eduardo. O Eduardo deve estar jogando para isso. A história na política ela é muito repetitiva, né? Ela muito repete. Exatamente, isso é fundamental, o que você falou é fundamental. Você vê o seguinte, Eduardo Paes e Otávio Leite, foi isso. Na época, o Eduardo Paes, o César Maia e o Otávio Leite. Na época, o César fez de tudo para não dar a vice ao Otávio Leite, queria o Ronaldo César Coelho. A candidatura da Denise tumultuou o processo de tal forma que o César teve que ceder. E eu recebi depois um e-mail do César dizendo o seguinte: vocês inviabilizaram a minha saída para a candidatura ao governo. Porque ele não confiava no Otávio Leite. Ele botou o Otávio Leite, ele não confiava. Tanto é que ele desidratou o Otávio Leite na vice. Eduardo agora, com medo do que poderia acontecer com o Daciolo no jogo, ele fez um acordo com o PL, onde estava o Daciolo. E ele hoje não pode sair da cadeira, porque se ele sai, a cadeira de prefeito é do governador, é do presidente da República. Então ele tem que botar alguém ali na vice. Então tem muito jogo para jogar para frente. Agora, uma coisa eu estranhei muito, com o olhar de analista, né? Eu não vi sentido o Pedro Paulo naquela foto em Nova York. A presença dele em Nova York não fez o menor sentido para mim, e eu não sei se fez sentido na cabeça de alguém. Não sei, sinceramente. Não mudou nada. Ele não tinha ali o fato do Pedro Paulo, secretário de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro, estar presente nos acordos do governador, não fazia o menor sentido. A menos que o Pedro Paulo seja amigo pessoal dos caras que assinaram o acordo. Talvez porque esse acordo para trazer a Bolsa vai ser na cidade do Rio de Janeiro, vão representantes da prefeitura.
Enfim, do ponto de vista institucional, até dá para compreender que o governador queira passar uma imagem de que há uma boa convivência, independente da questão partidária e eleitoral, há uma boa convivência harmoniosa entre o governo do Estado e a Prefeitura. Levasse o Eduardo, levasse o vice-prefeito, que é do partido dele. Mas talvez o Eduardo não tenha... Eduardo não quer repetir. Não quis ir nessa viagem. O Eduardo não quer repetir as fotos que ele teve da eleição com o Sérgio Cabral. Tudo que lembra, o Eduardo deve estar em pânico com isso. Tudo que possa lembrar o Eduardo, aquele movimento, deve incomodar ele. Quando a gente analisa a eleição de 2018, que teve, foi o outsider e tal, mas ali eu estava naquela campanha, estava fazendo campanha do Índio, para mim era muito claro o quadro, quando chegou naquela reta ali. O eleitor rejeitava o Eduardo pelo Sérgio Cabral, pelo Pisciani, uma rejeição enorme. Rejeitava o Índio pelo Crivella. Por quê? Porque não casava a imagem com a outra, a imagem confusa. O eleitor de um era um, o eleitor de outro era outro. O Romário, que sai na frente, nos debates começa a perder substância. E aí o eleitor ficou ali meio perdido, podia ir para um lado, podia ir para o outro. Aí você tira o garotinho do jogo, o garotinho saiu do jogo. E aí estava ocupando esse espaço, está crescendo. Ocupando espaço. Quando o garotinho sai, vai todo mundo para dentro do juiz, com a ajuda do Flávio Bolsonaro. É só prestar atenção que no Rio de Janeiro, o Bolsonaro elegeu o governador e elegeu os 2 senadores. Harold era Bolsonaro e Bolsonaro amigo de anos, né? E o Flávio filho. Flávio fez 40% para o Senado. E quando você pega o resultado, você vê que esses 40% se dividiram igualzinho entre César Maia e Harold. Harold ganhou por um nariz na frente. Então foi o voto do Bolsonaro que levou aquela eleição, né? E levou o Witzel. O Witzel cometeu o erro de acreditar que era ele, por ele, porque ele era bonito, sei lá. Sim. E aí deu no que deu. É exatamente isso. Óbvio que a gente... É muito difícil a gente interpretar uma próxima eleição antes de passar essa, né? Mas eu acho que, voltando ao jogo, que eu acho que há várias incógnitas nessa eleição. Aliás, uma coisa que a gente não podia deixar de falar um pouco aqui também é essa eleição para o Senado. Porque a eleição para o Senado, na minha opinião, ela está mais embolada do que a eleição para o governo. É um troço interessante isso. A eleição para o Senado, na minha opinião, está mais embolada que a eleição para o governo. Porque você tem aí o Romário, que me parece que é o candidato que tem hoje digamos assim, a bênção do Bolsonaro. Você tem na esquerda aí uma confusão, porque você tem aí o siciliano que pode ser candidato ao Senado, pode não ser. Você tem o Molon, que não desiste da candidatura. Você tem o próprio Mourão, que já sinalizou que é candidato do Rio Grande do Sul, mas não bateu o martelo ainda, não transferiu o título, né? Eu tive informações que ele ainda está avaliando um pouquinho mais, parece que vai esperar até o final da semana aí para decidir. Você tem o Crivella, que pode ser candidato ao Senado também. Esse seria um grande candidato. Eu também acho. Mas hoje ele é candidato a deputado federal. Mas se fosse candidato ao Senado... Crivella seria o grande candidato. Voto só num turno só, nós não podemos desmerecer. Isso é uma coisa que eu converso muito com esses institutos de pesquisa que trabalham para quando eu encomendo. É porque você tem no Rio 40%, no estado 40% de evangélicos hoje. E esse voto ele tem ele busca uma afinidade com o seu candidato muito grande. É o voto conservador. Então você tem uma eleição para o Senado aí que você tem uma quantidade de candidatos, Washington Reis tentando se cacifar. Enfim, você tem uma quantidade de candidatos para o Senado. É uma eleição hoje, um quadro que está aí, mais competitiva do que a eleição para o próprio governo do Estado. É um negócio interessante, você não acha uma coisa diferente? Eu acho diferente. Primeiro que o Senado começou a chamar a atenção, né? Muita gente achava que o Senado não existia. O Senado era um negócio assim, tipo, gente velha, não sei o que e tal. O Senado, com o Bolsonaro, começou a chamar muita atenção. Não foi só pela CPI do Covid, foi pela questão do Supremo. O Senado se distancia na visão da população, porque ficou evidente que o Senado é que fiscaliza o Supremo, o Senado que manda no Supremo, tudo isso juntou.
Aqui embaixo, quem acha que pode ser candidato, acha que para o Senado é mais fácil. Porque com a mudança da legislação para a eleição proporcional, o cara acha o seguinte: se eu estiver aqui sozinho no partido, como candidato desse partido, com tempo de televisão, eu tenho mais chance que como deputado federal. Porque uma coisa que ninguém está prestando atenção é que a legislação da eleição proporcional mudou. Totalmente. Ela está se transformando numa eleição majoritária. Eu diria até que fizeram, assim, de forma bastante sutil, um distritão escondido ali. Distritão escondido, que era mais ou menos o que eles queriam mesmo. Entendeu? Então, hoje, você, para ser eleito deputado federal, você vai ter que ter, no mínimo, 35 mil votos. Exatamente. Mínimo. Se o puxador levar voto para fazer uma cadeira. Porque se não fizer uma cadeira, amigo, não vai nem com os 35. Então, isso está animando algumas pessoas a ir para o Senado também. Talvez seja mais fácil e tal. Agora, no Rio, eu acredito que o Romário é um grande candidato, é o candidato hoje mais competitivo, mas continuo dizendo, sem adivinhação, o Crivella seria o candidato do momento. Porque essa força conservadora, o Romário não segura. Ele não segura. O eleitor do Bolsonaro não acaba não casando com ele. Não casa. Está ali porque não tem outro, mas não casa ali. O eleitor do Harold não vai com o Romário. O eleitor do Harold vai com Crivella. Ninguém pode esquecer que esse eleitor do Harold continua aí. A rádio continua viva, ele continua presente. Então, se você faz um movimento Crivella, outro dia eu até mandei uma mensagem para ele, você devia ser candidato, cara. Porque se o Crivella vem candidato ao Senado, eu acho que ele leva essa força conservadora com ele. E o Romário vai ficar com um pessoal que não é conservador. E aí fica confuso na cabeça do eleitor quem é o candidato do Jair Bolsonaro. Aí recupera a imagem do Crivella com o Bolsonaro apoiando o Crivella, aquela dancinha no palco, aquela coisa toda vai somar para o eleitor conservador, que o eleitor evangélico é conservador. Né? Sem dúvida nenhuma. Olha, Jackson, esse papo nosso foi muito bom. Adorei mesmo. Eu espero que a gente repita isso em pouco tempo. Vamos deixar aí acabar esse período de filiação. Eu acho que vale a pena a gente bater um outro papo para a gente ver como é que ficou montado esse tabuleiro. O tabuleiro ainda vai ser mexido, né? Muito. E a gente vai ver o que vai dar o finalzinho desse tabuleiro. Jackson, por favor, faça suas considerações finais. Cara, foi muito bom. Muito bom porque, primeiro, o Magna Vita. Eu acho que o Magna Vita está fazendo um trabalho fantástico para a imprensa do Rio de Janeiro. Segundo, por você, que você é um cara que mais entende desse troço, um sujeito que acredita, acontece a política na tua vida, você faz da política acontecer. E terceiro, porque a política é a essência. Muita gente não sabe, enquanto a gente está aqui conversando, uma conversa ótima, enquanto as coisas estão acontecendo, tem um político em algum lugar tomando uma decisão que vai tumultuar a sua vida, ou que vai melhorar a sua vida, se queira ou não. Tem um vereador agora fazendo um projeto, tem um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um presidente da República. Então você pode não gostar da política, mas a política gosta de você e gosta tanto que às vezes tumultua a sua vida. Quero agradecer muito, cara. Foi uma oportunidade tanto, foi maravilhoso e mais ainda por estar com você aqui. Queria te agradecer muito a tua presença aqui. Mais uma vez agradecer a TVC, essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre política, a TV Correio da Manhã, nosso amigo Cláudio Magnavita. E eu queria pedir a todos vocês que nos assistiram que possam aí, a gente vai estar também no YouTube, vocês possam curtir, dar o seu like, para que a gente possa estar chegando a mais pessoas com essa análise feita por esse brilhante analista político, que é o Jackson Vasconcelos, e a gente consiga estar difundindo mais um espaço, né, que é importantíssimo para que as pessoas conheçam um pouco mais de política. A política está na vida da gente em tudo que a gente faz. Quem diz que não gosta ou não quer saber de política será governado pelos que gostam e pelos que querem saber de política. Então é muito importante as pessoas estarem antenadas para, na hora do voto, poderem votar da forma mais consciente possível, seja fulano, beltrano, cicrano, enfim, mas que você possa realmente não ser enganado. Você vote no que você efetivamente acredita, né, e o que você sabe que de fato te representa. Então eu queria muito agradecer a audiência de vocês e na próxima semana estaremos de volta aqui nesse espaço. Muito obrigado.